Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje o assunto é o futebol, né? Porque ontem começou a Copa do Mundo do Catar, a Copa de 2022, na qual o Brasil busca o hexacampeonato e o tema passa a ser o futebol, né? Ontem a gente teve a estreia da Copa, né? A derrota do Catar para o Equador por 2-0, né? E além disso, a gente tem também um tema muito interessante, né, para poder conectar com a questão da Copa, que é justamente esse sequestro que os bolsonaristas fizeram da camisa da seleção brasileira. Então, quer dizer, tem muita gente aí ponderando se o pessoal da esquerda realmente usa ou não a camisa para torcer pela seleção, porque isso acaba criando uma conexão com o bolsonarismo. E, enfim, isso tem a ver com a Copa do Mundo, é uma questão que a gente pode fazer até outros vídeos a esse respeito também, já fizemos alguns, né? E é uma questão que pode ser discutida no nível simbólico, porque isso é bastante relevante, né? Na medida em que esses símbolos nacionais, eles vêm sendo cooptados pela direita, né? A partir de um patriotismo que é um patriotismo falso, né? Desconectado de projeto, ao mesmo tempo baseado numa ideia de liberdade que é essencialmente individualista, né, e não conectada com um projeto de país para o Estado, de fato, né, como acontece com os países mais desenvolvidos. Então tudo isso pode ser debatido e tem conexão com o futebol. Mas hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre alguns livros que têm conexão com o futebol, né, já que o tema é a Copa do Mundo, que começou ontem, tá? E a gente tem também aqui, né, independente do fato dos jogadores serem mais bolsonaristas, né, tem mais jogadores bolsonaristas do que jogadores de esquerda, mas a gente torce para a seleção porque é bacana, né? A Copa do Mundo é interessante, é um evento envolvendo várias seleções de vários países diferentes e, enfim, a Copa é um grande barato, apesar desses pesares aí, né? E então vamos falar um pouco dos livros aqui, tá? Vamos lá pegar uns livros aqui para falar com vocês. Primeiro, eu trouxe, na verdade, 8 livros aqui sobre futebol, né? Falar um pouquinho sobre esses livros no vídeo de hoje. E a gente vai fazer também futuramente vídeos sobre cada um deles, enfim, né? Sempre que tiver conexão com o tema do momento. E durante a Copa do Mundo também, tá? E aí o primeiro que eu mostro é esse aqui, escrito pelo Rui Castro, O Vermelho e o Negro, tá? É um livro sobre, como fica claro aqui, sobre o Flamengo, né? Tá aqui, pequena grande história do Flamengo, do Rui Castro. O Vermelho e o Negro, na verdade, é uma apropriação que ele faz do romance, do título do romance do Stendhal, muito conhecido por quem é da área da literatura, quem gosta de romances, né? E é um livro muito interessante do Rui Castro, conta a história do Flamengo, né? Desde o início, da fundação, do Remo, enfim, depois passando para o futebol e as conquistas, os grandes craques do time, Zizinho, depois o Zico, e a fase do Romário, enfim, Sávio também. Então, quer dizer, um trabalho muito interessante do Rui Castro, que é um escritor que agora passou a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, tá? Então, grande dica aqui do canal, vale muito a pena, inclusive, especialmente para quem é rubro-negro, como eu, né? O Vermelho e o Negro, do Rui Castro. Beleza, pessoal? O segundo livro que eu mostro para vocês é um livro já antigo, de 1995, mas um livro muito interessante, que é o Guia dos Curiosos, do meu xará Marcelo Duarte. Tá aqui, ó, o Guia dos Curiosos, certo? E no Guia dos Curiosos tem uma parte aqui sobre esportes, né, um capítulo só sobre esportes, e dentro desse capítulo tem um capítulo, um tópico, na verdade, sobre as Copas do Mundo. Então ele dá aqui vários dados, quer dizer, os países participantes, algumas características, né? A primeira Copa do Mundo, né, quem conhece futebol sabe, foi em 1930 no Uruguai, e não houve eliminatórias, né? O campeão foi o Uruguai, de fato, né? A final contra a Argentina, que foi 4-2 para o Uruguai, e o artilheiro foi o Stabile da Argentina com 8 gols. O Brasil ficou em 6º lugar. Interessante, uma curiosidade aqui que o Marcelo Duarte conta, é que o João Coelho Neto, o Preguinho, marcou o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo, né? Foi na derrota de 2-1 para a Iugoslávia. E ele era filho do escritor Coelho Neto, escritor brasileiro Coelho Neto. Então olha só que interessante, né? O primeiro jogador a fazer um gol em Copas do Mundo foi um jogador que era filho de um escritor, né? Muito interessante isso na Copa de 1930 no Uruguai. Essas e outras curiosidades aqui muito interessantes você tem
no Guia dos Curiosos, do Marcelo Duarte, que é a nossa segunda dica de hoje aqui, pessoal. Então tá aí, ó, grande livro, que já tem uma longa estrada, na verdade. Esse livro existe, né? Ele foi publicado em 1995, né? Ou seja, ele tem 27 anos, né, já. E é um grande sucesso de vendas aí. E é um livro também que tem que chama muita atenção, né, da gente que é pesquisador, né? Então, quem é pesquisador geralmente é um curioso, né? E sempre não confundir curioso com fofoqueiro, né? Que tem muita diferença, tá? A gente tem muito fofoqueiro por aí, na verdade a gente está falando da curiosidade, essa curiosidade legítima, que é essa de adquirir conhecimento relevante para a nossa vida, né? E o Marcelo Duarte dá essa contribuição aí nesse livro fantástico, tá? Nossa terceira dica de hoje é esse livro aqui da Beth Milan, O País da Bola, tá? Que é um livro sobre futebol. Ela faz uma análise aqui sobre alguns elementos, alguns aspectos do futebol, especialmente a parte do futebol conectada com o jogo, né? No sentido do brincar, enfim. E várias outras, já faz referências também a jogadores, né? Faz análises também sobre jogadores. E tem um trecho aqui que eu separei para falar para vocês na página 67, que diz o seguinte aqui, ó: sendo o futebol de verdade, o jogo sabe do humor, e assim só acata a regra, deixando vigorar o espírito de insubmissão, surpreendendo repetidamente. Jogar entre nós não é só, entre os brasileiros, né? Não é só disputar. O brincar faz parte do realismo cotidiano, requer do real que ele seja fantástico. Muito interessante, porque ela está pegando esse aspecto do jogo, que é justamente uma espécie de realismo fantástico, né? De realismo mágico do futebol, que é justamente trazer esse lúdico para a nossa vida, né? E ser humano é muito isso, né? Buscar os aspectos lúdicos das coisas, e o futebol tem muito esse elemento, tem muito essa característica, enquanto jogo especialmente, né? Na medida em que é um jogo, ele carrega toda essa simbologia desse trabalho lúdico sobre a vida, né, da importância. A gente vai fazer vídeo sobre isso também, já está aqui na minha lista um vídeo sobre essa questão da importância da ficção na nossa vida, e o futebol tem um pouco isso também, né? Então, O País da Bola, livro da Beth Milan, nossa terceira dica de hoje aqui, pessoal. O quarto livro é esse livro que já é antigo também, né? Deixa eu até ver o ano aqui dele. Ele é de 1998, da editora da Universidade Federal Fluminense, da UF, tá? O Brasil no Campo de Futebol, tá? Simoni Laude Guedes, e são estudos antropológicos sobre os significados do futebol brasileiro, tá? O Brasil, né, no campo de futebol. E esse livro é interessante, ele tem alguns textos bacanas, tá? Especialmente um que eu destaco, que é o capítulo 3 da primeira parte, né, que fala sobre identidade nacional. E aí o capítulo se chama O Salvador da Pátria, considerações em torno da imagem do jogador Romário na Copa do Mundo de 1994. É uma análise, né, que o livro faz sobre o papel dessa ideia de Salvador da Pátria na conquista de 94, especialmente conectada com o Romário. Então isso é muito interessante, porque tem alguns elementos aqui que podem inclusive ser discutidos em uma conexão crítica com esse fenômeno do Bolsonaro aí nos últimos anos no Brasil, tá? Porque essa ideia de Salvador da Pátria, o mito, né, e tudo mais, é muito interessante de ser pensado para poder compreender esses fenômenos de massa que a gente vive sistematicamente aí, né, nas últimas décadas, no século XX, enfim, e nas primeiras décadas do século XXI. Tá, pessoal? Tem outros artigos aqui também, né, sobre a relação do futebol com a vida dos trabalhadores urbanos. Também é interessante, né, essa parte aqui que fala sobre isso. E, inclusive, um texto mais geral que fala sobre o povo brasileiro no campo de futebol, e o futebol como um elemento da identidade nacional, né? Porque é isso, o futebol é justamente né, é um dos principais símbolos do Brasil, né? E a gente está o tempo todo pensando criticamente o futebol também, porque não é só essa parte lúdica, né, no sentido estrito do termo, né? Muita gente considera, né, vale até a pena fazer uma ponderação aqui, muita gente considera que o futebol é um ópio do povo, né, aquela coisa de um certo mecanismo de alienação das pessoas.
Agora, eu vejo de maneira muito diferente. Eu acho que assim como todos os fenômenos, né, mesmo os fenômenos mais massificados, estrito senso, como o carnaval, o futebol, enfim, né, os esportes de maneira geral, você tem ali uma quantidade gigantesca de elementos críticos para pensar. Então, o comportamento massificado, ainda que ele seja, né, o alvo dos meios de comunicação de massa, que geralmente constroem essa realidade muito baseada num simplismo e num pragmatismo que empobrecem do ponto de vista crítico, você não precisa aderir a isso, né? Você pode estudar o futebol, entender o futebol de maneira mais ampla, pescar esses elementos, né, sutis aí do jogo e refletir para além dessa questão meramente massificada, né? E é o que a gente tenta fazer aqui no canal, tá? Então vamos para o nosso quinto livro, né? Vamos ver o tempo aqui. Nosso quinto livro de hoje, que é esse livro chamado Literatura e Futebol, da revista Bravo. Tá aqui. São crônicas e alguns poemas sobre futebol, né? Escritos por grandes craques da nossa literatura, né? Uma edição especial da revista Bravo, tá, pessoal? Então tá aqui, ó, né? Luiz Fernando Veríssimo, Ferreira Goulart, só fera, né? Seleção brasileira aqui mesmo de literatura. José Lins do Rego, Cristóvão Teza, o Jô Soares, né? O Carlos Drummond de Andrade, o Sérgio Santana, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Nelson Rodrigues e Rubens Fonseca, né? Esse é um time, né, para ganhar a Copa do Mundo, né? Então só coisa bacana aqui nessa edição da revista Bravo, tá? Com várias crônicas interessantes e alguns poemas sobre o futebol, tá, pessoal? De escritores brasileiros, né? Essa dica, nossa dica de hoje aqui, nossa quinta dica, tá? Nossa sexta dica de hoje é A Pátria em Chuteiras, crônicas de futebol do mestre Nelson Rodrigues, né? E sempre que a gente cita o Nelson Rodrigues, vale citar essa conexão que ele faz ali entre o teatro e o jogo, né? Ele narra o jogo, ele transforma o jogo numa grande peça de teatro e, portanto, numa coisa mais viva, né? Num fenômeno mais vivo. Ele cria personagens para representar situações inusitadas do jogo, para poder representar os próprios jogadores, né? Os atores do espetáculo, né? Vamos dizer assim. E essa característica, e o Nelson é um grande escritor, né? Então é uma delícia ler as crônicas do Nelson sobre futebol, porque ele realmente percebe detalhes e aspectos do jogo que ficam que a câmera não percebe, né? Porque muitas vezes a câmera é aquela imagem crua, né? Sem um lirismo que o Nelson colocava no jogo. E isso é fantástico, é uma experiência única ali, as crônicas do Nelson Rodrigues. E além disso, ele discute também aqui as questões conectadas com o complexo de vira-lata, que é essa ponderação que ele fez a respeito do comportamento brasileiro, né? Esse comportamento submisso, que é especialmente o comportamento da direita brasileira, ainda que o Nelson fosse de direita, né? Curiosamente, essa era uma ambiguidade dele, né? E enfim, e aí tem um texto legal aqui, o texto da orelha, né, do Hans Henningsen, né, e ele finaliza aqui dizendo, né, as crônicas A Pátria em Chuteiras fala também das vitórias e derrotas posteriores, né, da seleção, e deixa uma lição a ser seguida em todas as Copas. Sem alma não se chupa nem um chicabom e nem se joga uma Copa do Mundo, né? Fantástico, né? Essa é a sacada dele aqui, puxando, né, um estilo ali muito próximo do Nelson Rodrigues. Então, quem pensa em futebol no Brasil e literatura tem que passar pelo Nelson Rodrigues, que é esse grande craque, né, que seria certamente o nosso camisa 10 aí numa seleção de literatura, porque é um fenômeno, é um grande mestre. Inclusive ele foi uma das bases fundamentais da minha pesquisa do mestrado, que eu ainda vou publicar um dia, que fala justamente sobre o complexo de vira-lata. Tá, pessoal? Então, Nelson Rodrigues, nossa sexta dica de hoje. A nossa sétima dica de hoje é esse livro aqui do Sérgio Santana. Eu anotei algumas coisas aqui para falar com vocês sobre esse livro também. Tá? Esse livro do Sérgio Santana, Página Sem Glória, é um livro interessante porque ele traz 3 textos, tá? 2 são contos, e o texto justamente que dá origem que dá nome, né, na verdade, ao título do livro, né,
que é o Páginas Sem Glória, ele é um texto de 107 páginas. Quer dizer, interessante que é um romance dentro de um livro que tem mais 2 contos, né? Então ele mistura os gêneros aqui e cria essa história muito interessante, que é o Páginas Sem Glória, que é a história do Conde, né? Que é um jogador mediano do Bom Sucesso. E é muito interessante, né? Não sei se ele pensou exatamente nisso, mas o fato é que o nome do time é Bom Sucesso, mas o jogador não foi um sucesso, né? Era um jogador mediano e na verdade, o interesse da história é justamente representar esse jogador naquela seara do anti-herói, né? E ao mesmo tempo uma figura cotidiana, sem nenhum brilho e tal, e como que isso pode ser apropriado pela literatura também, né? Porque a gente fica sempre, né? A literatura do século XX e início do século XXI tem sido muito crítica com a figura do herói, né? E ao mesmo tempo exercitando essas figuras marginais e secundárias da vida cotidiana, que são os anti-heróis e ao mesmo tempo as figuras comuns mesmo, né? Que também carregam seus dramas, suas alegrias, suas tristezas, né? As suas desventuras especialmente, e o Conde é uma dessas figuras, está aqui nesse livro do Sérgio Santana. E aí vale a pena inclusive citar mais alguns dados aqui para vocês rapidamente, que eu anotei aqui, né? Sobre esse livro do Sérgio Santana, que ele cita o futevôlei na página 75 também, que é o meu esporte, né, o esporte que eu pratico, e é muito interessante isso, né, quando a gente vê ali o nosso esporte citado em algum livro, é sempre bacana. E o nome do Conde, né, é José Augusto do Prado Almeida Fonseca, né, que é o personagem, né, que é esse jogador do Bom Sucesso, e que vive essas desventuras aí nesse livro, que é nesse romance do Sérgio Santana, que é o Páginas Sem Glória, tá, pessoal? Então esse é o nosso 7º livro de hoje, tá? Que é o livro Páginas Sem Glória. E aí vamos finalizar então o vídeo de hoje com esse clássico aqui. Esse livro é o camisa 10 da nossa seleção aqui de hoje, que é O Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, esse livraço do José Miguel Wisnik. É uma análise assim extremamente rigorosa, pormenorizada e ao mesmo tempo criativa das conexões entre o futebol e o Brasil, das conexões entre as Copas do Mundo, né, até 2006, que é a última que ele analisa, porque o livro é de 2008, né, e o Brasil, né, a conexão das Copas do Mundo com a história do Brasil do século XX. E o livro é fantástico, assim, ele fala então sobre várias coisas interessantes. Ele passa sobre as regras do jogo, né? Fala sobre a história do jogo, fala sobre como ele foi se construindo como parte da identidade brasileira, né? E várias características dessa construção, o quanto que isso reflete e revela muito do que nós somos como país, né? Tanto no sentido positivo, né, da nossa criatividade e tudo mais, quanto no sentido até mesmo negativo, né, das nossas falhas, né, como projeto civilizatório e tudo mais, tá? Então esse livro do Wisnik é fantástico e tem, enfim, eu separei algumas citações aqui para fazer para vocês, né? Então é interessante aqui, né, ele falando na página 53, ele fala o seguinte: além disso, a hipnose de massas... Não, primeiro, na verdade eu pulei um trecho aqui, até desculpem aqui que eu pulei um trecho interessante, que é o capítulo 1, na verdade, que eles chamam de preliminares, né? Que é justamente aquela coisa do pré-jogo, vamos dizer. E aí ele fala sobre a relação do livro com o futebol, é muito interessante, ele diz aqui, ó, na página 11, tá? O leitor a quem se dirige este livro não é evidente. Em geral, quem vive o futebol não está interessado em ler sobre ele mais do que a notícia de jornal ou revista. E quem se dedica a ler livros e especulações poucas vezes conhece o futebol por dentro. E aí ele continua, né? No limite, a onipresença do jogo de bola soa abusiva e irrelevante para quem acompanha a discussão cultural. Assim, mais do que um desconhecimento recíproco entre as partes, pode-se falar de fato de uma dupla resistência. Viver o futebol dispensa pensá-lo e, em grande parte, é essa dispensa que se procura nele. Né? Como se, né, obrigatoriamente as pessoas que buscam jogar o futebol ou então viver daquilo, né, de comentar, não quisessem pensar esse fenômeno de maneira mais ampla, mas fosse ali aquela coisa pragmática do jogo. E ele continua
Os pensadores, por sua vez, à esquerda ou à direita, na meia ou no centro, têm muitas vezes uma reserva contra os componentes anti-intelectuais e massivos do futebol, que é isso que a gente falou no início do vídeo, né? E temem ou se recusam a endossá-los por um lado e a se misturar com eles por outro. Tudo isso por si só já daria um belo assunto, né? O futebol como um nó cego em que a cultura e a sociedade se expõem no seu ponto ao mesmo tempo mais visível e invisível. E esse não deixa de ser o tema deste livro, que talvez possa interessar a quem esteja disposto a lê-lo, independente de conhecer o futebol ou de ser ou não um intelectual, né? E aí o livro passa por uma série de assuntos interessantes, né? Ele fala, por exemplo, do texto do Pasolini, né? Quando o Pasolini compara o futebol com a prosa e a poesia, e fala que especialmente em relação à Copa de 70, né? O Pasolini, grande pensador e cineasta italiano, e ele dizia, né, que o futebol europeu era um futebol mais de prosa, né, enquanto que o futebol brasileiro era um futebol mais de poesia. E o Wisnik faz uma análise sobre esse texto aqui, muito interessante. Tá? Inclusive, eu digo aqui para vocês, essa análise está na página 114. Tá? 114. E tem várias questões interessantes aqui. Uma outra que eu destaco, muito importante aqui, é a conexão, especialmente para a gente que tem conexão com a literatura, com a filosofia, é a relação que ele estabelece entre o ciclo que começa com a derrota de 1950 na Copa do Brasil, né, onde o Brasil perdeu para o Uruguai por 2-1 na final, né, foi uma tragédia nacional. Então ele compara esse ciclo que começa nessa Copa e termina em 1970, né, ou seja, são 20 anos ali, com o Macunaíma, do Mário de Andrade, porque o Macunaíma também é assim, o Macunaíma perde a sua pedra preciosa, a Muiraquitã, né, para o Venceslau Pietra, e passa o livro todo buscando a sua redenção, buscando o seu tesouro, né, que foi roubado, foi perdido. E o Wisnik faz uma reflexão sobre essa coisa, né, a derrota brasileira na Copa de 50 e depois a redenção com a vitória em 58, 62 e 70, como uma espécie de solução desse problema. Por outro lado, ele pondera também que o futebol é uma espécie de veneno-remédio. É isso aqui que ele diz aqui no título, né? Por que veneno-remédio? Porque ao mesmo tempo em que ele é um remédio, né? Ou seja, a saída, muitas vezes, para a solução, né? Para o problema da pobreza, né? Então os negros, por exemplo, os pobres no Brasil, historicamente buscam aí o futebol como uma saída para esse estado de coisas problemático que é a pobreza. Mas, por outro lado, ele pondera que isso também é um veneno, né? Ou seja, que o futebol ele acaba refletindo e representando a manutenção desse problema, porque se ele é um escape, né? Ou seja, é uma espécie de saída, uma saída que não é uma solução efetiva para o problema, né? Apenas como se fosse ali um improviso que você faz para resolver temporariamente a questão, ele é a manutenção do problema, porque você só tem, né, você só consegue analisar a existência do futebol como solução para um problema da pobreza, é porque o problema da pobreza continua, né? E ele não resolve de fato esse problema. Então ele pondera aqui as contradições que existem nessa conexão do futebol com o Brasil, né? Esse retrato que o futebol é das ambivalências do Brasil, que é um país do improviso, né? E ao mesmo tempo um país que não consegue estabelecer um projeto para si de médio e longo prazo, né? Que no fundo é um projeto de Estado e que no fundo a missão é a esquerda que tem para o Brasil. A gente sabe bem disso, especialmente mais uma vez depois dessa experiência fracassada do Bolsonaro. Então, um grande livro do Wisnik. Tem mais uma citação que eu queria fazer para vocês aqui, tá? Ele faz uma análise também muito interessante sobre a questão do drible, né? O Wisnik, e aí um capítulo sobre a elipse, né? E ele fala aqui na página 311, ele diz, né? Refiro-me ao drible como finta, negaceio, sugestão de um itinerário que não se cumpre e que explora imediatamente o efeito surpresa advindo, promessa de movimento que não se dá se dando e se dá não se dando,
alusão a gestos que se insinuam e se omitem em fração de segundos de modo a aproveitar a perturbação da expectativa provocada. Isso é muito o que a arte faz, né? E o drible é uma das manifestações mais artísticas do futebol, mais literárias do futebol. Eu tenho inclusive um conto escrito sobre o drible, né? E um dia eu quero publicar também, porque esse ainda não está publicado. E, enfim, um dia eu compartilho isso com vocês também, tá? E, enfim, ele fala várias coisas interessantes aqui, além disso, né? E ele passa também, junto com esse livro aqui, né? Dentro desse livro, ele passa por vários pensadores da história do Brasil, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, enfim, uma série de pensadores que formularam teses sobre o Brasil, e ele vai pescando aspectos dessas teses, né, como o homem cordial, enfim, né, a questão da mestiçagem no Gilberto Freire, e a questão da escravidão ponderada pelo Darcy Ribeiro, tudo mais, para poder refletir essas questões em conexão dialética e crítica com o futebol, tá? Então é um grande livro do Wisnik, tá? O Veneno Remédio. É um livro que, especialmente em época de Copa do Mundo, aí a gente fala dele com muito carinho aqui, com muita, enfim, muita vontade de que as pessoas leiam esse livro, né, que conheçam essa obra e que se relacionem com o futebol, né, de uma maneira para além da mera conexão de prazer massivo imediato, né? Futebol é esse tema importantíssimo para a história do Brasil, e a gente agora tem a Copa do Mundo, que começou ontem, né? E que permite que a gente possa pensar aqui vários elementos desse esporte, que é o esporte brasileiro, né? Na verdade, ele foi criado na Inglaterra, mas o Brasil se apropriou dele, deu uma cara especialmente nossa para ele, né? O futebol brasileiro é conhecido no mundo inteiro como um esporte, como uma manifestação diferente, né? Uma manifestação... o futebol brasileiro é considerado o maior futebol do mundo, da história, enfim, os nossos craques são muito cultuados lá fora, Pelé, Garrincha, Zico, enfim, Romário, e isso precisa ser, Ronaldinho Gaúcho também, né? Isso precisa ser pensado, né? E o Wisnik faz isso muito bem nesse livro e a gente continua fazendo. Na verdade, eu fiz alguns textos também depois da Copa de 2006 para cá, analisando alguns aspectos, né, das Copas posteriores que o Wisnik não fez. Fiz muito influenciado pelo livro dele também. Fiz um texto sobre a Copa de 2010, por exemplo, analisando o futebol da Espanha, que era um futebol mais coletivo, né, que era aquela coisa do tic-tac, né, quer dizer, ele prescindia do craque, né, e parecia ser uma tendência que se repetiu com a Alemanha de 2014 no Brasil, que também era um time que não tinha nenhum craque especial. Porém, na última Copa com a França, a gente já voltou a ter essa figura do craque, foi o Mbappé, né, que é um grande craque da França aí, que surgiu ali de maneira surpreendente, ainda que o time da França também fosse um time fortíssimo, um time brilhante, né. E uma última tendência que eu pondero com vocês aqui também, que está acontecendo no futebol, né, das últimas décadas, é uma tendência a uma certa internacionalização das seleções, né. Você tem a própria seleção da França, tinha vários estrangeiros, né, inclusive africanos, né, que vão e se naturalizam. Portugal também, que ganhou a Eurocopa contra a França, também tinha vários estrangeiros, africanos também, figuras de outros países. E nessa Copa agora do Catar, parece que só Brasil e Argentina, talvez mais uma ou duas seleções ali, não tem jogadores que nasceram em outros lugares, né? Então existe uma tendência no futebol de internacionalizar as seleções, e elas vão ficando com uma cara mais multifacetada, mais mestiça, de fato, do ponto de vista da própria filiação, né, de nascimento, enfim, né, do nascimento. Então é isso, pessoal. Então tem muito mais coisa para falar sobre futebol. A gente fica por aqui, né, com essas dicas de livros, com essas reflexões aqui, e a gente fala sobre esse tema e busca mais conexões críticas aqui a respeito durante a Copa e em outros vídeos também, porque é um tema que não se esgota. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se fala aí no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá e valeu!